manjar de coco com frutas vermelhas. É, gente. Né, tia? Olha lá, de manjar de gostoso. coco com frutas Sabe vermelhas. quem que vai fazer? Ah. Quem que é isso? Ai, o Matheus Rosa. Ai, que legal. Matheus Rosa. E a Rô falou, você está liberadíssima para ir pra cozinha, encontrar com o Matheus, para aprender essa delícia. Matheus, você acertou em cheio. Você sempre acerta, né? Pois é. Mas olha, esse manjar aqui, que coisa De linda. volta. Você tá bem? Tô bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Isso aí. Páscoa agora chegando, trabalhando bastante. Muito. Loja ainda Ralando todo muito, vapor, coisa suando, linda. Muito chocolate. Tô super feliz por você e feliz que você trouxe esse manjar. Me conta um pouquinho dele. Bom, é uma sobremesa que é muito significativa pra mim, assim, É. pela história, não só do doce, né? Por ser um doce muito tradicional no Brasil, mas também por ser uma história de família. Tem um que é afetivo, esse doce, e aí eu vou contando pra você no meio do processo. Muito legal, quero muito saber dessa história. Agora é hora de anotar os ingredientes para fazer o manjar de coco com frutas vermelhas do Matheus Rosa. Aí você vai precisar para o manjar, primeiramente, de 400 gramas de coco fresco, 1 litro de leite integral, 250 gramas de açúcar, 60 gramas de amido de milho, raspas de cumaru a gosto, é opcional, tá? Agora os ingredientes para a compota: 150 gramas de jabuticaba, 150 gramas de morango, 100 gramas de acerola, 100 gramas de polpa de pitanga, 200 gramas de açúcar refinado, precisa também de 1 limão siciliano, 1 limão Tahiti e uma maçã. Muitas frutas. Nossa, essa Muitas compota, frutas. Matheus, deve ser maravilhosa, com certeza, A né? ideia é fugir do óbvio, né? Quando Fugiu. a gente fala frutas vermelhas, geralmente as pessoas associam sempre o morango com a amora, com o É. mirtilo. E aqui eu quis trazer as frutas vermelhas que são do Brasil. Que são Nossa, eu brasileiras. amei, Que amei. cresci comendo aí. Ideia maravilhosa. Maravilhosa. E muda totalmente o sabor. É Eu bem diferente imagino. de uma geleia de frutos vermelhos tradicional, porque a gente muda as frutas, então logicamente muda o sabor, mas o processo é o mesmo e a gente vai fazer uma geleia bem gostosa. Então vamos começar. Vamos começar? Vamos lá, Matheus. Bom, esse é um manjar de coco fresco. Aqui é bom dizer também que é opcional. Geralmente Tá. a pessoa pode comprar o leite de coco pronto, ou se tiver alergia à lactose, por exemplo, a gente pode substituir o leite integral por água e processar com coco, que você vai ter um leite de coco natural, feito com ingrediente fresco e Muito totalmente livre de lactose. É uma boa saída aí para os intolerantes também. E é uma sobremesa que é difícil, né? A gente achar sobremesa gostosa para intolerante à lactose, às vezes para vegano. Às vezes é mais difícil. Hoje em dia tá um pouquinho mais fácil, mas ainda assim é difícil. E quando acha, às vezes também é muito caro, né? Então é só bater o coco. Qual que é a quantidade do 400 coco? 400 gramas. Isso. De coco fresco, bate com água. Com 1 litro de água. Com 1 litro de E aí água. você tem o leite de coco. Coa e temos o leite Tá de coco. pronto. Precisa coar, né? Aqui eu não vou coar, porque eu gosto da textura do coco. Ah, Mas certo. dependendo se for para um outro tipo de preparo, você não precisa coar. Nessa receita, então, não precisa Não coar. precisa Ótimo, Tá bom? vamos lá. E aí a gente vai começar por ele, o nosso liquidificador. Deixa eu pegar o copo aqui. Claro. Opa. Vamos lá. Aqui a gente coloca o nosso coco. Eu vou reservar uma parte desse coco para poder misturar depois na massa do manjar, porque Pra eu gosto ficar a texturinha, a textura ficar do coco, ótimo. exatamente. Eu não vou colocar todo o coco aqui. Eu gosto também, sabia? Eu gosto. Tem Eu gente sou aquelas que... Hã? Tem gente que passa na peneira 2 vezes para não ficar nenhum fiapinho. É muito de gosto isso. Né? Por exemplo, quando eu faço molho de tomate, eu gosto dos pedacinhos de tomate. pedacinho de tomate, Né? Eu sempre isso. gosto de ter os pedacinhos. Até mesmo erva fresca, tem gente que tira da receita e eu gosto de deixar, porque você acaba comendo aquilo ali, né? E é gostoso. E aqui a gente vai para um processo que vai fazer um pouquinho de barulho. Bora lá, rapidinho. tem problema. Tá ligado? Acho que não, Não tá foi? encaixado o copo. Eu acho que não encaixou bem. Agora sim. Aí. É um processo bem rápido, principalmente quando você tem um liquidificador bem potente, você não precisa ficar batendo muito tempo, Tá. porque a gente quer a textura do coco, tá? Certo. E aqui, basicamente, agora o processo é levar tudo pra panela e ir cozinhando, né? Aqui, então, eu vou colocar o nosso leite de coco. Dá pra ver que fica uns pedacinhos de coco, ele não fica completamente liso.
vamos entrar o nosso açúcar refinado. Opa. Apesar da quantidade de açúcar, é uma receita que não fica muito doce. Ah, é? É. E também tem depois o azedinho, né, das Das frutas que frutas pra vai equilibrar. contrapor. E aqui o nosso amido de milho. E aí eu vou usar o cumaru. O que é o cumaru? O cumaru, ele é conhecido como a baunilha brasileira. É uma semente amazônica de uma árvore. Ele é muito aromático, sente. Muito. Olha que coisa Nossa, deliciosa, que né? delícia. Isso aqui vai transformar o sabor do nosso manjar e leva para um outro patamar, assim. Mas é diferente da baunilha, né? Muito diferente. É a baunilha brasileira, mas É. o sabor é completamente diferente, A né? baunilha, ela vem de uma orquídea, né? E o cumaru é uma semente. É uma então, semente. É. E a baunilha também é muito cara. E é fácil de encontrar o Encontra em cumaru? loja de produtos naturais, mercado. É muito caro? O cumaru é. Ele é mais carinho. É, mas aí você não compra uma quantidade muito grande, até porque você usa muito pouco. Então É uma você comprar pitadinha só, 100 né? gramas, nossa, vai durar muito tempo. Até porque ele tem um sabor bem acentuado, né? Não dá pra colocar muito. É, Tá. se colocar muito, ele vai roubar totalmente o sabor da receita. Nossa, mas na medida É maravilhoso. vai elevar o nível mesmo, como você Sim. falou, né? E é um ingrediente super versátil, você consegue usar para diversas preparações. Então, deixa eu Onde mais combina usar o cumaru? Olha, eu uso muito em combinações com chocolate, Com chocolate? com frutas, também fica bem legal. Opa, Quer ajuda? quero, acho que ligou, né? Esse aqui. Isso, Isso. tá certo. Aqui eu levei em fogo alto, já pra gente acelerar um pouco o processo. O manjar não é um doce muito complicado, mas é um doce muito interessante, assim. Ele é de origem árabe, na verdade, né? Era um prato salgado. E aí, com os imigrantes árabes ali na Península Ibérica, Portugal acabou se apropriando um pouco disso. Sim. E se tornou um nome que era dado para uns pratos muito refinados, assim. Tanto que aí daí vem o manjar dos deuses, por exemplo. É. A expressão vem disso, porque eram pratos que eram servidos à realeza, literalmente. Que interessante. Então, no início era salgado. Era salgado. Nossa, eu tô tentando imaginar um manjar salgado. Muito feito com peito de frango, leite, Olha. arroz. E aí depois foi refinando e se tornou um prato doce. E veio para o Brasil o manjar branco, né? Na época era feito à base de leite. E aí foi tropicalizado, digamos assim, com Tá. o coco. E foi onde ficou mais conhecido e se popularizou aqui no país com o coco fresco. Aí ficou o manjar de coco, né? O manjar de coco, Manjar de coco. exatamente, que a gente conhece. Você Muito quer me ajudar legal. aqui cozinhando enquanto Com eu vou certeza. pro próximo preparo? Agora. Que demora um pouquinho na panela. Deixa eu tirar esse daqui. É só mexer sem parar. E aí enquanto a gente faz o nosso manjar, eu vou preparar também a nossa compota. Ó, já ia esquecendo aqui, vou acrescentar o restante do coco Certo. pra gente ter a textura de coco também no manjar. E aí tem que realçar o sabor do coco, né? Nossa, já tá um perfume de coco aqui delicioso com esse cumaru. E quando começar a aquecer mais, o cumaru começa Vem a... mais ainda. Já tá Isso, vindo vem já. mais ainda. Nossa. Bom, e para nossa compota também não é nada muito complicado. Apesar de ter muitos ingredientes, são basicamente frutas e açúcar e a gente vai usar o limão para temperar essa compota para realçar a acidez também das frutas. Tá. Aqui eu escolhi usar a jabuticaba, a pitanga, a acerola, porque são frutos que eu cresci comendo. Tinha no quintal da minha bisa. Inclusive, a primeira vez que eu tenho de lembrar assim, de me machucar, de quebrar um braço, foi subir num pé de jabuticaba. O meu foi de goiaba. Aí, ó. Um pé de goiaba, que eu caí também e quebrei, trinquei a perna. Então, Que legal. Essas histórias são maravilhosas. E assim, a acerola até que é comum. Aqui em São Paulo eu conheço bastante gente que tem assim, um pezinho perto de casa, né? De acerola. Até na rua, às vezes você acha. Você né? acha. É fácil de Mas encontrar. a pitanga, a jabuticaba é um pouco mais complicado. É mais difícil. E É. aí, nesse caso, retira da receita, pode substituir também pelos tradicionais, né? Blueberry. Pode. O Que inter- mais? A O framboesa. interessante é que mesmo que não esteja na época dessas frutas, né, como a jabuticaba, a acerola, você consegue encontrar congelada no supermercado. Sempre tem ela ali naquela parte onde vende as polpas congeladas de fruta. Sim, pode Sempre usar. vai ter uma acerola,
O morango mesmo, você pode comprar congelado, geralmente Mais é mais barato do que o fresco. mais em conta, verdade. E aí, se você quiser impressionar talvez uma visita, você compra o fresco ali para decorar. Tá. Mas como a geleia é totalmente processada, a gente vai fazer um coulis, na verdade, né? Você não precisa ter ela in natura, que não vai alterar muito o sabor. Até porque aí aqui tem uma facilidade também. As frutas congeladas, geralmente, elas já foram higienizadas, né, e para serem congeladas. E aí, se você compra fresca, natural, você vai ter que lavar, deixar de molho lá naquela soluçãozinha de cloreto para poder, né, tirar qualquer bichinho que tiver na fruta, qualquer sujeira, para depois fazer o processo da geleia. Então pode ser um pouco mais demorado. Tá certo. Certo? E aí, as frutas na panela, a gente entra com o nosso açúcar. Eu não costumo usar muito açúcar para fazer compota, porque eu não gosto dela extremamente doce, né? Sempre quando a gente vai falar de gastronomia, assim mesmo, a gente sempre tenta buscar o equilíbrio. Então o manjar ele acaba sendo um pouquinho mais doce e a compota a gente traz a acidez, que é para poder trazer o equilíbrio na boca. Isso é muito interessante. E aí vem o... Opa, agora tá engrossando. Isso, aí tem que começar a mexer um pouquinho mais rápido. Opa. Quer diminuir um pouquinho? O que você acha? Diminuir. Aí. Isso. Aí vai, continua. Isso, pode continuar. Tá. Aqui eu vou trazer um segredinho, que é a maçã. Por que a maçã? A maçã, ela é rica em pectina. Então, quando a gente acrescenta a maçã na nossa compota, a gente não precisa colocar aditivo. Tá fervendo um pouco aí, né? Tá explodindo, Isso, tá sinal explodindo. de que tá indo, Tá indo bem, tá indo bem. E aqui eu vou colocar a maçã pra gente poder ter essa característica. A gente vai extrair essa característica da fruta, pra gente não precisar ou comprar mais um ingrediente ou acrescentar alguma coisa. Isso aqui, fica tudo natural, tudo é maravilhoso. natural. E até tem muita gente hoje em dia que vende geleia, né? Sim, que com vende essas certeza. compotas no potinho, então é uma receita super gostosa Em e super qualquer diferente. geleia ou compota pode acrescentar a maçã por conta Pode acrescentar. da pectina. Isso. Aqui eu coloquei meia maçã. A gente não precisa de muito, porque as frutas em si, elas já têm um pouco de pectina, né? Que cheirinho bom. E aqui eu vou acrescentar a raspa e um pouco do suco do limão. Aqui eu vou usar mesmo para não deixar cair caroço. Ó. E também de um limão Tahiti. Tá. Aqui o limão siciliano ele é mais aromático e o limão Tahiti ele é um pouco mais cítrico, mais ácido assim. Então a gente também, eu utilizo os dois justamente para poder extrair o melhor de cada um. Tá. Não é obrigatório, tá? As frutas vermelhas em si, elas já são mais ácidas do que as outras. Então você não precisa usar os dois limões se não quiser. Ou se você quiser uma geleia mais docinha também. É que o legal dessa receita é que você pode brincar muito aqui. Essa Muito. base aqui de manjar, você pode colocar a calda que você quiser, ou Que a você geleia, quiser. ou enfim, o que você quiser, né? Isso. Tudo combina, é muito Tudo combina. neutro. Aqui agora a gente pode trocar, vou deixar aqui cozinhando. Tá. É só o tempo das frutas murcharem, Aqui não precisa né? mexer. Não precisa mexer. Tá. E aqui já tá quase no ponto. Eu vou aproveitar e vou liberar um pouquinho aqui, tá, Matheus? Tá bom. Eu vou aumentar aqui a temperatura. Opa. Aí. Isso. E eu já tô entrando também, ó, assim que eu liberar essa mesa, no @Gazeta Mulheres. Vai lá, porque aí eu vou ver o pessoal tá o falando, que, né? o que o pessoal tá comentando. E se tem alguma dúvida também, né, gente? Pode mandar agora que o Matheus tá aqui, ó, pra ajudar a gente. Eu amei a apresentação, Matheus, que bonito, coisa né? linda. E aí a gente mostra também a versatilidade. Eu trouxe ele pequenininho, né, pra gente fazer essa versão individual. É uma sobremesa que é muito fácil também de você servir numa taça, num copo, num bowl. Como vai amido de milho, né? Ele fica numa textura muito, muito legal. Eu não coloco muito amido porque eu não quero aquela textura dura, sabe? Quando o pessoal usa muito amido, fica uma textura até incômoda, assim, de comer. Sim, é verdade. Fica com grumo, não fica uma coisa legal. Então eu boto só o necessário para poder dar a textura que a gente quer. Entendi. Olha, todo mundo elogiando muito aqui. Tem dúvida sobre o cumaru. Se pode ralar ou, de repente, se pode colocar ele direto para cozinhar. Não é indicado, tem que ralar ele antes, né? Depende do processo. O cumaru, inclusive, se você colocar ele inteiro num pote de açúcar, você vai ter um açúcar aromatizado aí por muito tempo. E é um açúcar legal, às vezes, para você servir com café. Ah, é? Pra você,
fazer um Nossa! suco, alguma coisa. É igual a baunilha. A baunilha, depois que a gente raspa e utiliza, a gente consegue reaproveitar ela nesse processo. Por exemplo, consegue funcionar no açúcar. E o cumaru também, se for uma calda, por exemplo, você consegue colocar ele inteiro. Depois você consegue pescar esse cumaru e utilizar de novo. Entendi. Inclusive, ele é tão forte que você consegue lavar e utilizar de novo. Olha só que interessante. Rende, né? É um Rende. produto mais caro, mas que rende Mas bastante rende. também. Bom, aqui a nossa geleia O que você precisa agora, já Má? cozinhou. Agora a gente vai pegar esse manjar e colocar ele na nossa forma. Aqui, o que você precisa? Não, Pode tirar? Pode tirar. Isso. Pode? Obrigado. Ó, já chegou no ponto, vou mostrar aqui. Obrigada, Ó. Joel. O ponto é esse, que ele cai em blocos. Ele não pode Tá. estar líquido. Se você levantar a colher e ele escorrer muito rápido, é porque ainda falta cozimento, tá? Certo. E aqui ele já tá ó, caindo em blocos, tá? Tá no ponto. Tá no ponto. Agora é fácil. A gente vai basicamente levar para uma forma, tá? Não precisa estar untada se for de silicone. Se for uma forma de alumínio ou de inox ou maçadeira, assim, eu aconselho passar um pouquinho de desmoldante ou um papelzinho sujo de manteiga, sabe? Margarina, assim, igual a gente faz para untar bolo. Perfeito. Mas sem a parte da farinha, só a gordura para poder não grudar o manjar, não correr o risco Não de correr o grudar o risco. manjar. A partir daqui, A partir daqui, geladeira, Quanto resfriar tempo? aproximadamente 2 horas, 2 Tá. horas e meia. Eu gosto de fazer de um dia para o outro, E de- para garantir pra que ele não vai garantir. quebrar na hora de desenformar. e depois coloca a Isso, aí a calda. gente desenforma e monta, que é o que a gente vai fazer Vamos agora. lá? Vamos embora. Aonde que tá? Tá na Eu já geladeira? tenho um pronto na geladeira. Posso pegar? Pode, fica à vontade. E aí você já tem aqui. Ai, que lindo! Isso. Bom, Nossa, aqui deve ficar uma textura maravilhosa, hein? eu trouxe algumas coisas aqui pra gente decorar. Ó, moranguinho fresco. Essa é a nossa geleia depois de processada, né? Como as frutas vermelhas brasileiras geralmente elas têm caroço, não é legal você comer ela inteira. Do jeito que tá aqui, a acerola inteira, a pitanga inteira. Tem que processar. Eu gosto de processar, porque Entendi. aí você não precisa nem Olha coar que depois. lindo isso. Ó, olha essa textura, que coisa linda, esse brilho. Uau! E isso aqui sem nenhum tipo de conservante, só açúcar, Maravilhoso. fruta. Numa né? cheesecake, hein? Uma cheesecake Olha, fica maravilhoso. também. E aí a gente vai pra montagem, ó, a textura do nosso manjar, tá vendo que ele balança, ele não tá duro, É verdade. tá? Eu vou tentar montar de um jeito que fique bonito, né? É um doce que quando escorre muito, geralmente não fica muito elegante, mas aí a gente faz assim uma apresentação um pouco mais refinada, né? Muito bom. Ó, já vou adiantando aqui, ó. Vamos. E eu vou colocar as frutas em cima, vermelhas. E eu amei a apresentação do coco também, né, gente? Imagina, Isso. você conseguir fazer em casa com essa apresentação aqui dentro do coco, eu achei perfeito. E é bem Muito baratinho. lindo. E é um lugar que dá pra servir assim, super. Depois que você tira a polpa do coco pra processar e fazer o leite de coco, você consegue usar o coco como recipiente pra decorar. Colocou as frutinhas. Jabuticaba. Isso aqui não é mirtilo. Ai, jabuticaba. É jabuticaba. Pensei que era mirtilo. E aí tem as lascas de coco fresco que a gente coloca em volta. Mateus, finalizar. que coisa linda! E agora é só servir. Muito bom. E mostrar, né, gente? Olha isso. Ai, muito obrigada. Olha só. Que perfeição, que coisa mais Sobremesa linda. Super linda. Eu hein? amei. E agora a gente serve, Vamos embora. porque, né? A melhor parte Ó, é comer. A melhor parte é comer, com certeza. Ó, mostrar pra você a textura. Já eu preciso falar assim que eu curto muito suas postagens. Ah, o trabalho que obrigado. você faz de pintura, né? Ó, Que você pinta à mão aqueles doces, aqueles bombons. é maravilhoso. Tem inclusive um ovo aqui na mesa. Tem. É pintado à mão também? É pintado à mão e e é Nossa. recheado com essa geleia de frutas vermelhas. Que delícia. Isso aí é um dos grandes sucessos da Páscoa lá da minha loja esse ano, esse ovo de frutas vermelhas. É? De frutas vermelhas brasileiras, Nossa, né? imagino. E dentro vai uma ganache de chocolate com cumaru. Eu imagino. Bora, gente! Bora, Da manjar dos servir essa deuses. maravilha? Seja bem-vindo, chefe Obrigado. do espetáculo, hein? Café. Ai, não, olha, a textura deve estar uma maravilha. A Kitty... Eu tava procurando café, viu, seu Zé Armando Vanúcio? Obrigada. Tia, hoje eu tô ligeiro, Tô tia. vendo, você tá bem... Tô recebendo, tia. Pronto, acho que só mais um, né? Só mais um? Eu gosto muito de café. Só e mais encho a um, Cá. xícara. Aí. Ah, eu também muito gosto. bem. No dia eu sou dos seus. O quê? Ah, obrigado. Café Não é um com bastante café, café. Tia. É. Tá, pro... E lindo esse preparo. Ah, obrigado. Não é? Muito bonito. bem, Com querido? maru, Tudo né? bem? No manjar, que Vai, delícia. prazer. Obrigada, tia. é Você é super muito fácil. gentil. Ó, dá Super. licença, Thiago, eu tô Super aqui prático, super atrás. fácil. E que Legal, geralmente agrada muita gente. Não vou falar que todo mundo, né? Às vezes tem um outro e não, mas
É muita gente que gosta de manjar, né? Não, põe ali, tia. Manjar eu Põe tenho ali que a muito senhora vai aquela aprontar. memória de festa de final de ano, família. Sim. Sempre tem uma tia que chegava com manjar, né? Era uma É delícia. bonito. A minha É bisavó bonito. costumava me dar a raspa do fundinho da panela, assim, quando dá aquela Ah, queimadinha. queimadinha, que delícia. Era maravilhoso. Na Tem casa da minha memórias. avó, Olésia, tinha manjar toda vez. Tinha também? Tinha, toda Ah lá. vez. Olha Na quantas casa lembranças. muito tradicional no Ano Novo, né? É. Também na Páscoa a gente sempre faz. Tem coisa na frente? Que legal, Será- Traquinas, será que a mostra aqui de plantinha tá na pertinho. frente? Deixa eu Vamos ver a textura, ó. Muito macio, muito macio. Nossa, que delícia. E não é doce. Não, Nossa, parabéns. é o Manu. equilíbrio perfeito. @Mateus com TH rosa underline pastry, é isso? Isso, com Y. Com Y no final. @Mateus rosa underline pastry, para você seguir o trabalho desse mestre da confeitaria. Coisa mais linda. Parabéns. Deus. Parabéns.